Eu quero estar te convidando para ler lá em Gênesis. Antes de mais nada, eu já quero deixar aqui também os meus votos aí, minha honraria a todas as mães. Eu sou um grande defensor aí da causa da mulher, né? E não podia ser diferente. Tem uma frase de uma autora que ela fala que a mulher ela é a conversão do não é bom em é muito bom, né, de Deus, lá em Gênesis. E a mulher ela tem uma capacidade, um diferencial, porque é como se ela fosse uma incubadora, onde tudo que você coloca nela prospera. Então o homem ele coloca o seu material genético na mulher e nasce uma criança. O homem dá uma casa para a mulher e ela dá um lar para ele. Ele faz uma compra no mercado e ela faz uma janta, um almoço. Então tudo aquilo que o homem ele aplica na mulher, ela faz prosperar. E o feminino ele tem esse poder de prosperar. Você percebe que tudo que é feminino faz prosperar. A empresa prospera, a fazenda prospera, a escola prospera. Tudo aquilo que é feminino tem esse poder de prosperar as coisas. E o masculino ele depende disso. Só que por um outro lado, se tudo aquilo que você coloca de bom prospera, tudo aquilo que você coloca de ruim também se maximiza. Então se esse marido ele chega e ao invés dele trazer alguma coisa boa, ele traz alguma coisa ruim, isso também ele volta contra ele de um tamanho muito maior. Né? Não é à toa que os homens falam assim, nossa, mas essa mulher faz tempestade em copo d'água. É porque tudo que você injeta nela, ela maximiza. Então quando o homem ele aprende essas coisas, ele aprende um princípio de Deus, que ele tem que injetar coisas boas, porque quando ele coloca coisas boas, ele vai se beneficiar disso. Eu quero estar lendo com você lá em Gênesis, no capítulo 17, eu vou estar lendo só um verso aqui, depois eu vou estar lendo outras passagens. Vou ler só um verso aqui, depois eu vou estar voltando em Gênesis mesmo, mas em outra passagem aqui. Gênesis 17, no verso 1, fala assim: Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Amém? Nós percebemos que quando Deus ele chega diante de Abraão, essa é a passagem da aliança que Deus vai fazer com Abraão. E depois eu vou discorrer um pouco mais a respeito do que é essa aliança. Mas eu quero falar com você a respeito do sentido da presença de Deus na nossa vida, da necessidade da presença de Deus na nossa vida e da diferença que faz você ter a presença de Deus na sua vida. A palavra de Deus diz que Deus ele coloca uma sentença ali onde ele fala assim: anda na minha presença e ser perfeito. E ele não fala à toa. Não é à toa que ele coloca essa passagem exatamente nessa ordem. Ele não está falando para Abraão: Abraão, se você me conhecer, você vai se tornar perfeito. Abraão, leia a minha Bíblia que você vai ser perfeito. Não, ele está falando: se você andar na minha presença, você vai ser perfeito. Então ele está falando a respeito de uma causa e de um efeito. Ele está falando a respeito de uma promessa e de uma condição. O simples fato de você estar na presença de Deus faz com que você se torne perfeito. Não porque você tem a capacidade, mas porque você está na presença de Deus. E aí de repente tem uma palavra do A.W. Tozer que ele fala que a santidade não é o caminho para Cristo, mas Cristo é o caminho para a santidade. E aí de repente começa a fazer sentido. Porque a gente percebe que quanto mais a gente tenta ser santo, quanto mais a gente se esforça para fazer o certo, parece que essa música ela valida na nossa vida e a gente fica falando assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu faço constantemente. E aí a gente acaba caindo no legado de Paulo, onde ele fala assim: de todos esses pecadores dos quais eu sou o pior de todos. Nós acabamos, depois de rodar tanto, entendendo que no fim das contas nós não conseguimos e nós não damos conta. Que por mais que você tente, por mais que você ache, não, eu estou cumprindo os mandamentos de Deus, né, eu ando na lei, mas a gente não dá conta. Nós não damos conta. E Deus ele sempre soube disso.
Quando a gente tenta usar essa santidade como se fosse uma forma da gente falar para Deus, né, que nós estamos sendo santos segundo a nossa própria capacidade, a gente cai exatamente lá na vida de Adão. A gente cai nas leis dos hebreus, onde a gente tenta viver por justiça própria, onde eu não dependo de um Cristo, porque se eu sou perfeito, então eu sou capaz de me salvar. Então nós acabamos vivendo uma questão de religião no sentido de que a palavra religião, ela significa aquilo que liga o homem a Deus. E assim como o pastor William sempre fala, a religião ela é um mal necessário. A religião ela não liga o homem a Deus. Não existe nada que tenha a capacidade de ligar o homem de Deus ou de religar o homem a Deus. Porque Jesus ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, absolutamente ninguém, nem religião e nem ninguém, chega no Pai se não for através de mim. Eu sou o caminho. A religião não é o caminho, eu sou o caminho. Mas a partir do momento em que nós tentamos viver de justiça própria, aí nós se tornamos religiosos. Aí nós entendemos o porquê que Jesus, ele chegava diante de uma prostituta e ele abraçava. Ele chegava diante de um bandido, ele abraçava. Ele chegava diante de uma pessoa que era tido na sociedade como uma pessoa que não merecia nem entrar dentro do templo, e ele abraçava. Mas quando ele chegava diante de um religioso, aí ele partia para a briga. Ele não brigava com ninguém, ele abraçava todo mundo. Mas quando ele chegava perto de alguém que conhecia a palavra, mas mesmo assim tentava agir com justiça própria, aí ele partia para a briga. Porque ele falava assim, vocês não entram e nem permitem que os outros entrem no reino de Deus. Porque vocês tentam fazer com que as coisas elas sejam mais difíceis do que elas são. Sendo que o evangelho é simples. E eles falavam, não, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, vocês têm que ser assim, têm que ser assado, e se não for, não dá conta. E aí eles eram um exemplo de perfeição, enquanto as outras pessoas são excluídos, e essas pessoas nunca terão acesso a Deus. Aí de repente aparece um Deus tão acessível, que anda no meio das pessoas, que conversa com as viúvas e com os pobres. Aí eles olham aquele Jesus e falam assim, você? Não, você não. Qualquer um, você não. Você não se parece com o Deus que eu desenhei na minha cabeça. O Deus que eu desenhei na minha cabeça é um Deus que ele seria muito rico, um homem poderoso, influente na sociedade. Você, carpinteiro de Nazaré, nunca na vida. Você não tem nada a ver com o Deus que eu criei para mim, com o Deus que eu imaginava. E as pessoas o tempo todo elas ficavam tentando colocar Jesus dentro dessa caixa da religião deles. Só que por um outro lado, quando nós vivemos a santidade que ela vem da parte de Deus, aí nós vamos entender uma coisa, que quando a santidade ela vem da parte de Deus para o homem, isso se resume em comunhão. Isso fica estabelecido lá em Gênesis no capítulo 3. Deixa eu aproveitar que eu estou aqui pertinho mesmo. Em Gênesis no capítulo 3 a gente volta lá para a história de Adão e Eva. E é ali que tudo começa. Eu vou ler do verso 6 até o 8, fala assim, ó. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que eles estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Em algumas Bíblias está escrito aventais. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Eu não sei se você consegue entender, mas só para que você consiga, talvez você não tenha muito conhecimento a respeito de Bíblia, mas todos os dias Deus ele descia no jardim e ele tinha comunhão com o homem. E aquele dia, como era de praxe, ele desce de novo, no mesmo lugar e no mesmo horário. Só que aquele dia era diferente, porque aquele dia o homem tinha resolvido desobedecer. E é aqui que mora todo o X da questão. Porque nós falamos que o pecado, ele distancia o homem de Deus.
E essa semana foi até interessante, que eu atendi uma senhora, e ela falando comigo a respeito da semana ruim que ela teve, do quanto que ela estava insatisfeita. E aí eu perguntei para ela se ela tinha ido na igreja, e ela falou que foi. Ela falou assim, mas foi... Cheguei no culto, sabe quando você tá... Foram 30 minutos desperdiçados da minha vida, porque não valeu de nada. Parece que eu estava com tanta coisa na minha cabeça que eu não estava prestando atenção em nada e nada fazia sentido para mim. Ela falou, depois dos primeiros 30 minutos, aí a palavra de Deus ainda falou comigo, mas o começo foi totalmente perdido. Eu falei, mas é aí que faz toda a diferença. É aí que faz toda a diferença. Eu falei, seu marido estava com você? Ela falou, não, eu fui sozinha. Ninguém quis ir, eu deixei todo mundo em casa e fui. Aí eu comecei a falar para ela exatamente a respeito disso que eu estou falando aqui para você. Ao pecar, a palavra de Deus diz que chega um determinado momento, na viração da tarde, como era comum de acontecer, Adão, ele ouve Deus andando pelo jardim. Ele ouve Deus chegando. Só que ao contrário do que ele fazia, porque ao ouvir Deus se aproximar, ele se aproximava. Ele ia para o lugar do encontro. Mas naquele dia, a palavra diz que eles se esconderam no meio das árvores. E melhor do que isso, para ficar mais claro, é um verso bíblico que diz que eles se esconderam da presença de Deus. Eles se esconderam da presença de Deus. Você sabe o que é isso aqui? Isso é uma escolha. O fato dele se esconder da presença de Deus não fala simplesmente a respeito do medo, da vergonha. Não é nada a respeito disso. É a respeito daquilo que ele está pretendendo viver a partir de então. Pensa comigo. O que teria acontecido se por mais que eles tivessem errado, por mais que eles tivessem pecado, Adão ouvindo a voz de Deus, ouvindo Deus entrar pelo jardim, ele fosse para o lugar do encontro e ficasse lá esperando por Deus? O que teria acontecido se Adão ficasse igual uma criança? Sabe aquela criança quando ela fez alguma arte, que ela fez alguma coisa errada, e ela só está esperando para levar uma bronca do pai? Ela já começa a chorar antes do pai falar. O que aconteceria se Adão tivesse ali sentado ali, segurando o seu joelho, só esperando Deus chegar para ver o que Deus ia falar? O que teria acontecido? Ele teria tomado uma outra decisão. Se ele tivesse corrido para Deus, a decisão dele era de redenção. Eu quero ser perdoado. Mas quando ele foge de Deus, a decisão dele é: eu quero viver pecado. Eu não quero ser censurado. Eu não quero justiça. Eu quero continuar fazendo aquilo que eu estou fazendo. Então, o que a gente entende, o que a gente aprende, é que Deus, ele nunca se afasta de você. É você quem se afasta de Deus. Assim como na parábola do filho pródigo, o pai sempre esteve no mesmo lugar. O dia que o filho caiu em si, e ele estava com vontade de comer comida de porco, ele falou: cara, na minha casa, até os empregados do meu pai comem melhor do que eu. Eu vou voltar para casa. Porque ele sabia que o pai sempre esteve no mesmo lugar. Foi ele quem se distanciou. E eu falei para aquela mulher assim: isso que você vivenciou foi o poder da presença de Deus. Você não queria estar, você não queria ficar, mas você sabia que era o certo. Você sabia que era onde você tinha que estar. Por mais que você não queria. E a partir do momento em que você se submeteu à presença de Deus, as coisas elas começaram a mudar, e você que chegou chateada, você que chegou brava, de repente a palavra de Deus começou a falar com você, e você saiu dali modificada. As coisas fizeram sentido. Por mais que você foi amarrada, você foi não querendo ir, mas sabia que precisava estar ali. É exatamente o que a gente precisa entender para que a gente possa vivenciar isso que Deus ele tem para nós. Porque não é a respeito do que eu quero, não é a respeito do que eu estou sentindo, é a respeito do que eu sei que eu preciso. A música fala assim: então liberta-me de mim, porque eu não dou conta. Eu quero ser a sua casa, porque se o Senhor estiver comigo, aí eu venço o pecado, mas sozinho não.
Por que a serpente não se aproxima quando Deus está junto? Porque a guerra dele não é contra Deus, a guerra dele é contra tentar tirar você do propósito de Deus. A guerra contra Deus já foi perdida. Não existe páreo para isso. Mas o simples fato dele tentar fazer você comer comida de porco já é o bastante. Ele já ganhou o dia quando ele consegue fazer isso. Então, quando nós entendemos que você se esconder da presença de Deus é uma escolha, faz você parar para pensar para onde você está correndo. Para onde que você tem ido? Você está correndo para o braço de Deus? Ou você está, sabe, igual aqueles crentes infantis? Crentes infantis eu não falo no sentido pejorativo, eu falo no sentido de que não tem maturidade. Júnior, como é que eu sei se eu sou um crente infantil? Uma das perguntas que o crente infantil faz: isso é pecado? O crente infantil, ele sempre quer saber aonde é o limite das coisas. Se eu colocar o pé aqui é pecado? E se for mais um pouco para frente é pecado? Ele sempre quer viver no limite. Ele quer viver aventura. Quando a palavra de Deus ela fala que eu tenho que correr para a santidade de Deus e não ficar ali flertando com o mundo. Quando você já parou para pensar que esse casal aqui a quem nós nos referimos, nós não sabemos quanto tempo que isso estava acontecendo. Quanto tempo eles estavam flertando com a serpente. Quanto tempo que a serpente falava: e aí, não vai querer o fruto hoje não? Não, hoje não, deixa para a próxima. E foi, até que uma hora colou. Mas eles ficaram tão no limite. É interessante isso que eu falei a respeito de religião, que Deus ele deixa estabelecido para Adão o que podia e o que não podia. E ele fala: Adão, está tudo liberado. Você pode comer de tudo, pode fazer tudo. Só aquela ali que está no meio do jardim, você não toca. Aí Adão, ele vai um pouco mais além quando ele vai falar para Eva. É como se ele colocasse um cercadinho de segurança emocional. Ele fala: ó, você não pode comer, não pode nem tocar nessa árvore aí. Que é igual quando a mãe fala para o filho: ó, você não pode nem olhar para aquilo ali. É a mesma coisa que Adão faz com Eva. Ó, você não pode nem tocar nisso daí. Deus só falou que não podia comer. Mas ele, para exagerar um pouco mais, para colocar uma cerca de segurança, ele fala: nem tocar você não pode. Só que de repente, aquilo se tornou tão comum. A Eva chegar ali e tal, e a serpente começar a trocar uma ideia com ela. Né? O Cláudio Duarte disse que ela ficava tentando: não, você vai ficar esperto, você vai ficar inteligente que nem Deus. Aí depois ele falou assim: se você comer essa fruta aí, emagrece. Aí a Eva foi: então me dá logo esse negócio aqui. É o Cláudio Duarte que conta essa história. Mas, voltando ao que interessa, nós precisamos entender que a santidade é você correr para o oposto do pecado. E a palavra de Deus ela fala a respeito de pessoas que andaram com Deus e se tornaram referência por causa disso. Se você pegar lá em Gênesis 5, você vai perceber que vai falar a respeito de famílias, né? E fulano de tal casou com não sei quem, viveu não sei quantos anos e teve não sei quantos filhos. E vai começar a falar de geração por geração, geração por geração, e aquela mesmice. Até que de repente aparece alguém que rouba a cena. Porque parece uma história de árvore, né? Tipo assim, nasceu, cresceu e morreu, né? Tipo, aí de repente aparece alguém chamado Enoque. Aí lá no capítulo 5, no verso 20, no verso 21, a palavra de Deus diz que Enoque andou com Deus. E ele nunca mais foi encontrado. O único cara que fez diferença, que fez diferente. Ele andou com Deus e ele agradou a Deus de uma tal forma que Deus tomou ele para si. E ele nunca mais foi achado. São dois homens só que existem na Bíblia, que foram arrebatados vivos: Enoque e o profeta Elias. Por quê, Júnior? Porque ele andou com Deus. Porque ele estava na presença de Deus de uma forma tão íntima, que Deus recolheu ele antes dele morrer.
Lá em Êxodo, no capítulo 33, existe um outro profeta muito conhecido da Bíblia e que ele faz total diferença. A palavra de Deus fala que Moisés, ele tira o povo hebreu do Egito e existiu uma promessa. A promessa de sair do Egito e entrar na terra prometida. Essa era a promessa que eles perseguiam. Só que nesse meio, Moisés ele acabou conhecendo a Deus. Moisés ele acabou se relacionando com Deus de uma forma muito íntima. E ele chegou num ponto que ele já não estava mais nem aí com a terra prometida. Ele tinha entendido que tem coisas mais importantes do que isso. São duas histórias praticamente acontecendo no mesmo lugar e no mesmo tempo. Porque ao tempo que tem um povo escravo e que Deus tenta torná-los filhos e eles não querem deixar de ser escravos, porque Deus chama eles e fala: vem aqui que eu vou fazer um acordo com vocês. Vocês vão se tornar uma nação de reis e sacerdotes. Eles falam: não, só dá a terra prometida que tá bom. Deixa a gente do jeito que a gente é mesmo. Tá bom. Só a terra prometida já resolve a nossa questão. Aí Moisés fala: gente, vamos se preparar, porque Deus vai falar pessoalmente com vocês. Eles falam: não, Moisés, se Deus falar com a gente, ele acaba com a nossa raça. A gente morre se a gente ouvir Deus. Fala para ele falar para você e você transmite a palavra para nós. Quantos de nós não temos terceirizado o nosso relacionamento com Deus? Não, eu vou lá atrás do profeta, ele ora por mim. Ah, eu vou na igreja tal, porque lá tem bênção. Não, tem o pastor tal, eu falo para ele orar. Sendo que no fim das contas, o que ele sempre quis foi restaurar o relacionamento que foi perdido desde lá do Éden. Só que chega um determinado momento onde Deus ele está com a sua paciência estourada, se eu posso dizer assim, humanizando o próprio Deus, que ele fala para Moisés: Moisés, parei, eu vou mandar um anjo e ele vai guiar vocês até a terra prometida, mas eu não vou. E aí Moisés, lá no capítulo 33, ele vai falar: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Ei, Moisés tinha se envolvido demais. Moisés tinha entendido algo que no meio daqueles milhares de pessoas ali ninguém entendia. Enquanto eles achavam que o que mais importava era a terra prometida, Moisés nem entrou na terra prometida. Mas Moisés foi o único que viu a Deus. Deus falou: Moisés, entra na fenda da rocha, que quando eu estiver passando eu te chamo. E você coloca seu olho só na fresta da fenda da rocha, para você ver eu passando de costas. Moisés ele queria ver a Deus. O anseio do seu coração era pela presença de Deus. Moisés ele intercede com todo o seu coração para que Deus não os deixe. Mas quando Deus fala: Moisés, você não vai entrar na terra prometida, é como se para Moisés fale: tá tranquilo. Depois do que eu já ganhei, depois do que eu já vivenciei, o que é terra prometida perto disso? É a presença de Deus que faz toda a diferença. Não existe nada que você possa ter, não existe nada que Ele possa te dar que se compare ao que é estar na presença dEle. Quando você chega na presença de Deus, e aí Deus fala: eu vou retirar a minha presença. Aí você fala: não me faça sair daqui, se o Senhor não for comigo. Não me obrigue a fazer isso, porque eu só vim porque o Senhor falou que vinha. Eu só fui porque o Senhor falou que ia estar lá. Em outras palavras, eu já não sei mais viver sem você.
palavra de Deus diz que num determinado momento na vida do rei Davi, ele está sendo castigado por um erro que ele cometeu. E ele se vira para Deus e fala: Deus, tira tudo de mim. Tira o meu reino, tira o meu povo, tira a minha família. Só não afasta de mim a sua presença. Normalmente nós vivemos por aquilo que a gente vê. E o que a gente não percebe é o que fez com que esses homens se tornassem ícones, tanto na Bíblia quanto no cristianismo no geral. Não é o que eles alcançaram. O que eles alcançaram foi consequência. Consequência de um viver com Deus. Consequência de uma entrega diferenciada. Quando você se coloca nas mãos dele, ele resolve para você. Ele faz por você. Você só precisa estar, você só precisa permanecer. Por quê, Júnior? Porque é o certo. Mas eu não estou com vontade. Mas você sabe que você tem que estar lá. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Nós precisamos entender que o nosso anseio deve ser por estar aonde Ele está. A palavra de Deus diz que Jesus ele fala para os seus discípulos assim: eu vou preparar um lugar para que onde eu estiver, vocês possam estar também. Você está entendendo? É isso que deve ser a nossa perseguição. Esse que deve ser o motivo da nossa fé. Ah, Júnior, mas a Bíblia diz que eu vou ter uma mansão celestial. Esquece a mansão celestial. Chega um determinado momento onde Deus ele apresenta a sua deidade perante os homens através dos seus profetas. E ele manda profetas e cada profeta fala a respeito das virtudes de Deus. Só que chega um determinado tempo, numa transição, numa nova estação, onde Deus agora ele não quer mais manifestar a sua deidade. Ele quer manifestar a sua paternidade. E agora ele já não manda mais profeta, ele manda o seu próprio filho. E aí o seu filho vem e fala assim: quando você orar, entra no seu quarto, fecha a porta e fala com o Pai. Chama ele de Pai. E como que é o nome dele, Júnior? O nome dele é Emanuel, o Deus no meio de nós, o Deus conosco. É a própria presença de Deus andando no meio dos homens, executando e vivendo aquilo que Deus sempre quis desde o princípio. Eu vou criar um caminho. A vinda de Jesus é o caminho que Deus ele criou para que nós pudéssemos voltar. O céu não é o lugar para onde a gente vai, é o lugar para onde a gente volta. O caminho que Jesus ele prepara é nós voltando para o nosso Pai. É o mesmo caminho que o filho pródigo vem ali se arrependendo e falando: quem sabe meu pai não me trate como escravo, mas que ele permita que eu volte para a fazenda, que eu volte para casa. Essa estrada ela se chama Jesus. E nós estamos passando por ela. É esse caminho de volta para Deus. Não é a respeito de mim. E agora eu vou esclarecer de uma vez por todas essa questão. Se você continuar lendo o capítulo 17, lá de Gênesis, você vai perceber que Deus ele faz uma aliança com Moisés. E ele fala para Moisés: Moisés, pega determinados animais e você vai partir esses animais no meio, como era de costume quando você fazia uma aliança com alguém. Então você pegava aqueles animais, partia eles no meio, um pedaço para cá, e ficava um caminho de sangue no meio. E as pessoas que faziam aquela aliança tinham que passar no meio daquele caminho. E eles declaravam enquanto eles passavam por aquele caminho: que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu desonrar minha aliança com você. E depois o outro passava e falava a mesma coisa. Só que o que é interessante é que na passagem de Abraão, a palavra de Deus diz que depois que Abraão faz toda
aquele cerimonial que Deus manda ele fazer, antes que ele passe pelo caminho, Deus faz com que ele caia num pesado sono. E aí, seja em sonho ou seja em visão, a palavra relata que Abraão ele simplesmente vê um facho de luz passar pelo meio daquele caminho. E ele não passa pelo caminho. Sabe o que isso significa? Significa que Deus, reconhecendo a nossa fraqueza, as nossas impossibilidades, Ele faz a aliança em duas partes, contando consigo mesmo. É como se Ele estivesse falando assim: se você errar, se você descumprir, quebrar essa aliança, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. E se eu errar, se eu descumprir essa aliança, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Em outras palavras, seja o seu erro ou seja o erro dele, que ele pague por isso. Porque ele sempre soube que você não dava conta. Ele sempre soube que não era a respeito de você. Aí nós voltamos aqui para Jesus, o Emanuel, e agora ele está moído numa cruz. Por quê? Porque você quebrou o pacto. E ele sempre falou desde o começo que se você quebrasse, que acontecesse com ele o que aconteceu com aqueles animais. E a palavra de Deus diz que o véu do templo ele se rasga. E ele não se rasga de baixo para cima. Ele se rasga de cima para baixo. Porque a santidade ela não vem de Deus, do homem para Deus, vem de Deus para o homem. A salvação ela não vem do homem para Deus, ela vem de Deus para o homem. Então o que nós vemos na Bíblia é simplesmente o cumprimento de algo que já estava prometido. É Jesus criando um caminho de volta. E aí nós chegamos num determinado momento, onde a palavra de Deus fala assim que vai chegar numa hora em que algumas pessoas elas chegarão e falam: Senhor, em seu nome nós expulsamos demônios, em seu nome nós pregamos o evangelho, em seu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos isso, fizemos aquilo. E Deus vai chegar e falar assim: você me desculpa, eu não te conheço. Eu não te conheço. A palavra de Deus conta a história de determinados jovens que eles gostavam de ficar expulsando demônios. Eles achavam legal isso. E a Bíblia conta que eles chegavam e falavam: em nome do Deus de Paulo, eu determino que saia. E numa dessas, o demônio se virou para eles e falou para eles: Jesus, eu conheço. Paulo, eu conheço também. Mas e vocês, quem são? E naquele dia eles foram envergonhados e correram daquela casa totalmente nus, porque o demônio voou sobre eles. Quando eu falo a respeito de você estar na presença de Deus, eu falo a respeito de você conhecê-lo intimamente. Porque nós moramos num país que se diz cristão, então nós temos uma familiaridade com Deus. Quem não conhece a Deus? Só que vai chegar num determinado momento em que tem pessoas que acham que conhecem a Deus. Porque muitas das vezes eles vivem uma religião. Só que na hora que chegar na porta, aí o próprio Deus ele vai falar assim: você me desculpa, mas eu não te conheço. De tudo isso que você fez, de todas as obras que você executou, faltou o mais importante de tudo: relacionamento. Sabe, se você tivesse passado mais tempo no seu secreto, se você tivesse me chamado de vez em quando só para a gente jogar uma conversa fora, só para a gente dar uma volta no jardim, isso tinha valido muito mais do que o tempo que você expulsou, do tanto que você pregou. Era a respeito de você. E aí, para finalizar, Jesus ele fala assim: mais vale você ganhar a sua alma do que você perder tudo. Porque tem pessoas que elas acham que elas estão comprando a Deus através daquilo que elas fazem. Mas Deus nem sabe quem é. Deus não sabe nem quem você é. Porque você desprezou aquilo que é o mais importante da santidade, que é a comunhão. O que Deus ele espera de cada um de nós hoje aqui é que nós tenhamos comunhão. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor aqui
A gente vai cantar mais um hino e depois a gente vai estar fazendo a finalização aqui com a entrega das lembranças das mães. Mas eu não podia deixar de falar isso, que já está no meu coração já há muitos dias. E eu preciso que você entenda uma coisa, se você puder levar alguma coisa de tudo aquilo que a gente foi falado aqui. O que Deus ele quer de você, o que Deus ele espera de você não é que você seja perfeito. Ele só quer que você tenha comunhão com Ele. Ele só quer que você chame Ele de vez em quando. Não quando você está na pior. Não quando você está numa situação que você não consegue resolver. Mas que você venha reconhecer que realmente você é fraco, que realmente você não dá conta. E que você quer a presença dEle, que você precisa da presença dEle para fazer isso dar certo. É só disso, é só isso que está faltando. Amém?